Sejam muito bem-vindos ao Cinemação número 439. Eu sou Daniel Cury e imagina a maturidade emocional de quem pode fazer terapia por uns 2000 anos. Aqui é o Henrique Risato. E eram os deuses astronautas? Aqui é Julia Bart e Chloe Zhao, rainha do meu coração. Aê, sensacional. Estamos aqui, como vocês perceberam, sem a presença do Rafael Arinelli, que é o host de 99,9% dos podcasts do Cinemação, porque ele foi se ausentar, foi passear, foi se divertir, foi relaxar, ele tá nas montanhas, esqueceu do mundo por uma semana e falou pra gente assim, toca o barco. Daí foi o que a gente veio fazer e por isso eu vim contar aqui com a presença de duas pessoas imprescindíveis pra falar sobre este filme novo, né, da Marvel, o novo filme dos super-heróis, novo filme de bonequinho, como eu falo e o Henrique não gosta. E pra isso eu trouxe essas duas pessoas incríveis. Primeiro, Julia Bart, que topou gravar aqui com a gente. Julia, muito bem-vinda de volta ao Cinemação. Acho que é a sua terceira participação aqui. Isso. Queria que você se apresentasse um pouco pra quem ainda não te conhece e falasse um pouco do seu projeto, de onde que você vem, o que você faz nessas internets. Ótimo, primeiramente é um prazer estar aqui de novo, né, sempre muito bem recebida, e dizer que na internet aí eu faço algumas críticas, artigos e tudo mais do cinema, séries, no Fidedigno, que é um site de notícias. Sou de Porto Alegre, o pessoal na maioria de Porto Alegre, mas estamos espalhados por esse Brasil gigante, então pode acessar lá fidedigno.com.br. Show de bola, o Fidedigno, muito massa o site, eu sempre dou uma conferida nas novidades lá. E Henrique, o Henrique Risato, que tá sempre presente aqui e ainda é host do Geração, então se eu cometer algum erro, ele já tá acostumado a ser host de podcast, ele vai me corrigir aqui, né, Henrique? Imagine quem sou eu pra corrigir você. Mas é isso aí, na verdade o Rafael me deixou em comando e eu só tô deixando você ter esse gostinho aí. Show de bola. O Henrique, ele é o Icarus e eu tô no lugar da menina, da Cersei, que né, o Rafael deixou a bolinha aqui pra mim, sim, fazer já referência pro Eternos, mas enfim, se você não viu Eternos, gente, vamos lembrar aqui, ó, muito importante, este podcast, assim como todos os podcasts do Cinemação, ele contém o quê? Ele contém spoilers, a gente fala já no começo quem morre, a gente já fala, né, não é pra tanto, mas assim, tem spoiler, ele é supostamente para quem viu o filme e quer discutir, quer ampliar, né, o debate sobre o filme. Se você não viu e não tá nem aí para spoiler, tá tudo bem, seja bem-vindo, continua aqui ouvindo o podcast. Se você não quer que perca a graça de ver o filme e ainda não assistiu o filme, corre lá, assiste o filme, tá, né, enfim, estreou aí, bombando, e depois volta pra ouvir o podcast, beleza? Vamos então conversar sobre Eternos, novo filme da Chloe Zhao, novo filme da Marvel, logo depois do Panorama. Panorama. Panorama do nosso episódio sobre Eternos, sem a presença do Rafa, como vocês já perceberam, mas aqui com a presença do Henrique, que veio aqui me ajudar a ler comentários e a fazer esse panorama. Henrique, é seu primeiro panorama esse aqui? Cara, é o meu primeiro panorama e assim como os Eternos, eu sempre estive escondido entre vocês. Show de bola, sensacional. Vamos lá, gente. Esse panorama acho que vai ser bem breve, sempre lembrando aqui pra vocês que estão ouvindo aqui o podcast, você que está sentindo falta do Rafa, por exemplo, neste episódio, você pode entrar no cinemação.com pra matar a saudade do Rafa, né, pra ver coisas que a gente publica por lá, textos, tá saindo ainda, até a gravação desse episódio ainda tem texto da Mostra de São Paulo pra sair, os textos que o Cauê escreveu e tá escrevendo, tem um monte de novidade no site, a gente vai publicar ainda outros textos, outras coisas, quem sabe, né, uma crítica sobre Eternos, vamos ver se eu dou conta nessa correria do dia a dia. E se você tá ouvindo esse podcast, você provavelmente tá ouvindo ele numa plataforma de podcast, certo? Então se você tá ouvindo ele, por exemplo, no Spotify,
você pode assinar, né? Tem um sininho no Spotify que você coloca lá para poder receber as notificações quando chegarem novos episódios. Se você estiver ouvindo nos iTunes, no Google Podcasts ou no Castbox, você pode dar notas, estrelinhas. Cada plataforma tem um jeito, né, para você ajudar a gente a chegar a mais pessoas, para você, enfim, comentar também. Tem muitos comentários que dá no Castbox, pelo menos dá para fazer. Então, a gente, enfim, sempre pede para todo mundo, né, que tá ouvindo aqui o podcast, para acompanhar nas plataformas e dar as notas, as estrelinhas, compartilhar com as pessoas nas redes sociais. Se você estiver ouvindo, tiver Twitter, comenta lá, @cinemação, marca a gente que você tá ouvindo o nosso podcast. É sempre importante e o panorama aqui é para isso, né, pra gente sempre lembrar que o Cinemação é muito mais do que só um podcast. Ele tem um site cheio de novidades, cheio de notícia, cheio de crítica, cheio de artigo, muita coisa boa. E a gente tem, é claro, essas opções para vocês ouvirem o podcast e marcarem, darem nota, comentarem e tudo mais. Lembrando também que você sempre pode comentar no site, no Cinemação, mandar e-mail, claro, no contato@cinemação.com. Você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, sempre @cinemação, acompanhar a gente e mandar o seu feedback. Se você gostou do episódio, se você tá ouvindo, se você se divertiu, se você concordou com a gente, discordou da gente, com certeza sempre acontece isso, né? Os debates nunca são planejados, então pode ter gente que odiou um filme, gostou de outro e sempre tem alguma coisa pra acrescentar. O Eternos acho que é um filme que tá tendo um pouco disso, tá um ame ou odeie. Vamos ver aqui na conversa aqui desse podcast. Mas é isso, acompanhe o Cinemação, mande o seu feedback, mande o seu retorno pra gente, dê estrelinhas e notas e tudo mais, e mande o seu comentário, porque o Henrique tem um pra ler pra gente, né? Isso mesmo, cara. Bom, vou ler aqui o primeiro comentário. Foi escrito pelo Thiago Alves sobre o nosso podcast número 437, que você e o Rafa falaram sobre Duna. O Thiago falou assim: finalmente fiz minha retomada aos cinemas com Duna. Antes, comecei a ler o livro e me deu uma base muito boa para compreender a história. E também por ter ido ao cinema já consciente que seria adaptado metade do primeiro livro, e não a obra inteira, não fiquei tão surpreso com o final inconclusivo. Só com ansiedade para chegar 2023 logo e podermos apreciar a segunda parte. Sobre a conexão com as personagens, que foi um dos assuntos discutidos no podcast, eu consegui criar esse laço com os Atreides, principalmente o Duque Leto e o Paul, interpretado muito bem pelo Timothée Chalamet. Esse menino é realmente um talento extraordinário e que bom que está liderando esse elenco. Daniel, graças a você que eu prestei atenção em Duna e peguei o hype e já estou imerso nesse universo lendo o livro, vendo esse filme e até a controversa versão de 1984. Valeu, e vocês são excelentes nas críticas e comentários. Um episódio épico para um longa que já nasceu clássico. Muito legal o comentário do Thiago, e realmente o Daniel foi um dos únicos que, assim, dos que gravaram, né, o episódio que tinha lido o livro. Então, essa questão de você já ter essa referência e saber que ele não ia ser a adaptação do primeiro livro completamente, você já ia mais preparado pro filme, né, Dani? Exatamente, foi essa a ideia, né? Eu tava no hype, fiquei animado pra ler o livro e acho que isso traz realmente esse gás aí, né? Pra gente, enfim, entender melhor o filme e aproveitar, mas é louco isso, que eu até coloquei na minha crítica, né? Eu queria às vezes poder esquecer pra ver qual que é a sensação de quem não leu, porque eu acho que deve ser uma experiência diferente e não tem como ter as duas juntas, né? É uma ou outra, e que bom que teve gente com essas duas no podcast pra todo mundo sentir isso, né? Também, pra pessoas perceberem essas diferenças também de percepções do filme, né? Isso, e fica a dica pra ele, o Thiago falou também da versão do Duna, né, de 1984, do David Lynch. Agora, quando tá saindo esse nosso episódio sobre Eternos, o filme tá lá disponível na Netflix, pra quem quiser conferir. É uma experiência bem legal. Esse filme antigo, ele adapta o primeiro livro inteiro, ele é mais completinho aí, se você já quiser ter uma ideia do que está por vir. Perfeito, então todo mundo que tá ouvindo aqui, faça que nem o Thiago Alves, manda seu comentário também pra gente sobre o Eternos, porque agora a gente vai bater um papo. Depois de ter falado 2 podcasts atrás sobre o filme novo do Villeneuve, agora a gente vai falar sobre o filme novo da Chloe Zhao. We're Eternals. For 7,000 years, we protected humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere until now. É o seguinte, pra manter a tradição de filmes de estreia, vamos lá, ó. O Eternos, filme novo da Marvel,
estreou no dia 4 de novembro no Brasil e 5 de novembro nos Estados Unidos, né, que no Brasil começa na quinta-feira o filme. Ele é uma produção que custou cerca de 200 milhões de dólares. E com menos de uma semana aí do lançamento em muitos países do mundo, se não todos, já fez 160 milhões em bilheteria mundial, ou seja, caminhando aí para cobrir os seus custos, o que é uma expectativa importante da Disney, né, do estúdio da Disney, porque afinal de contas, assim como muitos dos filmes que a gente está vendo estrear aqui, ele sofreu aquele adiamento, né, ele é aquele filme que era para ter estreado muito antes e foi sendo adiado por conta da pandemia, obviamente, e porque ele é desses filmes que, por ser uma produção muito cara, não vale a pena e não faria muito sentido na estratégia da Disney lançar direto em streaming, nem nada do tipo, né? Então, é aquele tipo de filme que precisa da bilheteria, e acho que agora, com o retorno das atividades, né, quase que, não digo normalizadas totalmente, mas muito, muito próximas disso, graças a Deus, né? O filme chegou, nos Estados Unidos tá indo muito bem, embora não tenha sido tão bom, né, quanto a Disney imaginava, mas nos Estados Unidos as coisas estão funcionando muito bem, e na maioria dos países aí também, né, as coisas estão voltando, as pessoas, alguns países com, sei lá, talvez limite de ocupação de cinemas, outros não, algumas regiões de um jeito, outras de outro, mas aquilo lá, botou máscara, quem quiser se sente à vontade pro cinema, vai pro cinema, e o filme tá fazendo essa grana que eles estavam contando com isso, né. O filme, como a gente já comentou aqui várias vezes, eu sem querer falei várias vezes o nome da diretora, ele é dirigido pela Chloe Zhao, né? A Chloe Zhao é a diretora lá do Nomadland, do Domando o Destino, e tem um outro filme que ela fez antes também, um outro longa. Ela ganhou o Oscar, inclusive, ela já estava gravando, né, o Eternos, quando ela ganhou o Oscar por Nomadland, e torna-se, então, a primeira mulher a dirigir um filme da Marvel, ou pelo menos dessa nova leva, né, um filme de início, vamos dizer assim, porque teve o da Viúva Negra, né, antes, mas ela tá iniciando uma nova franquia, digamos assim, dentro da Marvel, e torna-se a primeira vencedora do Oscar a dirigir um filme da Marvel. E ela é nova, né? Ela tem 39 anos só. Ela é nova, é isso, ela é uma dessas, né, que despontou aí com uma carreira no começo aí de festivais, né, e ganhou o Oscar dessas queridinhas, né, que surge, aí vamos ver se ela vai continuar fazendo filmes muito premiados, ou se ela vai, de repente, escolher um outro caminho, mas o fato é que ela tem uma qualidade, ela tem uma noção, né, muito boa, né, pra fazer os filmes, e a gente pode discutir isso aqui, né. Aí só pra citar aqui, na ficha técnica do filme, ó, a gente tem a Chloe Zhao como diretora e como roteirista, ela divide o roteiro com dois caras que são primos, né, que é o Ryan Firpo e o Cas Firpo, que estão estreando aí nos roteiros, ou pelo menos em termos do que se tem registro deles, e tem também o Patrick Burley, que é o roteirista de filmes como o Pedro Coelho 2 e o próximo filme do Power Rangers. Inclusive, esse filme tem umas coisas meio Power Ranger, né? Tem uns bonecão de CGI lutando, né? Não, acho que tipo, as cores deles, assim, e eles ficam todos enfileiradinhos umas Sim, horas. Formação. A formaçãozinha Power Ranger. Fighting Pose, né? Isso, Fighting Pose. Exatamente, exatamente. Enfim, tem esses roteiristas, né, que assinam junto com ela. A montagem é do Dylan Tichenor, que é um montador famoso. Ele é parceiro do Paul Thomas Anderson em filmes como Sangue Negro e Magnolia. Ele foi montador do A Hora Mais Escura, do Brokeback Mountain, entre outros. O filme também tem a montagem do Craig Wood, é outro cara que assina a montagem, é um cara que fez a montagem do Rango, do Piratas do Caribe, Guardiões da Galáxia, do A Mexicana, que é um outro filme lá daquele diretor do Rango, né, e do Piratas do Caribe. A fotografia desse filme é do Ben Davis, que é o diretor de fotografia de filmes como Três Anúncios, Capitã Marvel, Guardiões da Galáxia e Dumbo. E a trilha sonora é do Ramin Djawadi, que fez a trilha de Westworld, do Game of Thrones e do Homem de Ferro, primeiro lá atrás, né? E no elenco a gente tem a Gemma Chan, né, que faz enfim, até eu brinquei, fiz a piadinha, né, com a Cersei, que ela também fez a Minerva da Capitã Marvel, né, que é uma personagem que morreu lá no filme do Capitã Marvel, e aí voltou com uma outra personagem, né. Como era uma personagem pequena, acho que ninguém... Né, ninguém se importa, né? Ninguém se importa, tá tudo bem, pode repetir aqui, nem Malhação, gente. Malhação também teve vários atores que voltaram com outros personagens, ninguém ligou. Comparação maravilhosa essa, mas enfim. Temos também no elenco o Richard Madden, né, que a gente lembra lá do Game of Thrones, a Angelina Jolie, que dispensa apresentações, a Salma Hayek, que dispensa apresentações, o Kumail Nanjiani, que também é super engraçado, fez várias comédias, tá muito na TV e também muita gente conhece, a Leah McHugh, que é uma menininha, né, super fofinha,
loirinha, né, que faz a Duende, né? Tem o Brian Tyree Henry, que eu lembro dele do Atlanta, Sim. mas ele tem vários filmes também. Sim, No Atlanta ele é meio panguaça no Atlanta, né? E daí é engraçado que aí ele é um cara esperto e tal. Temos a Lauren Ridloff, que é uma atriz que estava lá no Som do Silêncio, inclusive, né? A atriz é surda, assim como a personagem, né? Ela é Super do The interessante. Walking Dead também. E Também. quando ela entrou em The Walking Dead, eu fiquei apaixonado por ela. Ela, tipo, virou minha personagem favorita, minha atriz favorita das séries. Fiquei muito, muito feliz dela participar. Assim como a Danai Gurira, ela teve que sair de The Walking Dead pra entrar no MCU, então a personagem deu uma sumida, assim. Ah, legal. É interessante. E eu lembro do Som do Silêncio, que ela faz uma personagem super emocionante, sabe? Assim, o jeito que ela faz a personagem dela é muito legal. Aliás, é uma atriz que tem uma história bem bacana, né? Ela era professora e tal, enfim. Temos também, só pra citar aqui, o Barry Keoghan, que é aquele menino, ele é irlandês e tal, que tá lá, que tava no Dunkirk também. Eu adoro ele, acho ele incrível. Sim, sim. Temos o Ma Dong-seok, né, que faz lá o Gil, né, o Gilgamesh. O Kit Harington, que também é do Game of Thrones. Temos o Bill Skarsgård fazendo sua sequência de monstros, né, ele adora fazer monstros no cinema. Então ele nem aparece, né, ele é o grande vilão, Deviante. né, o deviante grandão, né. E por fim, Harry Styles, né, que tá todo mundo comentando. Harry Styles aparece no finzinho. E é isso, gente. Falei aqui um elenco grande aqui, mas porque é isso, né, são muitos e muitos, muita gente muito famosa e tal. Acho que esse filme tem isso de grandioso, né? Fantástico esse elenco. O Ma Dong-seok, ele é do Train to Busan, que eu lembro que o Rafael e o Daniel, a gente assistiu junto, né, esse filme. Né? O dos zumbis lá, né? E ele era o cara gordinho lá da esposa, que era tudo fofinho com a esposa. Ele era o melhor personagem do filme. E eu não tinha me atentado a isso. Eu vi depois, fui ver no IMDb e tal, que eu reconheci ele. Sim, sim. E ele tá muito legal aqui, né? Aqui também é fofinho, é uma outra relação. Ele é muito carismático. Mas ele tá muito fofo, né? Porque ele protege, né, a personagem da Angelina Jolie. Sim. Né? Mas, enfim, antes de começar, Henrique, passa então um pouco da sinopse do Eternos para as pessoas que estão ouvindo aqui, pra gente se localizar no filme. Maravilha. Dando uma sinopse breve aqui, os Eternos, eles são um dos primeiros habitantes aqui do planeta Terra, né? Eles chegaram há cerca de 7.000 anos e eles fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais, e eles são dotados de características como a imortalidade, né? São os Eternos, e alguns possuem poderes específicos como visão de raio laser ou a habilidade de criar mecanismos, e eles vieram aqui pra Terra para lutar contra os seus inimigos históricos, os Deviantes. É isso, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que eu acho que é importante da gente... Pra começar, né, o papo aqui sobre o filme. Beleza, é um filme de origem, né? É um filme com personagens completamente novos, diferentes do que a gente tá acostumado no mundo da Marvel. Teoricamente, dá pra você ver esse filme sem ter muita noção de filmes anteriores. Então, se alguém quiser, sei lá, se alguém estiver começando agora nos filmes da Marvel e for ver esse filme, talvez não vai sentir muita falta de ter visto outra coisa. Mas o que eu queria começar, assim, apesar de ter uns nomes, quando eu falei aqui da equipe técnica, né, do filme, apesar de ter alguns nomes que fizeram, tipo, o Homem de Ferro aqui, o outro fez Guardiões da Galáxia ali, é uma equipe meio nova, né, meio que também tá iniciando no mundo da Marvel de alguma maneira. E eu acho que pensando nisso e sabendo que é um filme de uma diretora mais autoral, que já chegou com esse, né, o peso do Oscar, de ter ganhado o Oscar, acho que a primeira coisa que salta aos olhos é de ser um filme diferente, né, muito diferente daquilo que a gente via antes nos filmes da Marvel. Eu, por exemplo, fui ver Shang-Chi, foi o primeiro filme que eu fui ver com a reabertura, né, depois que os cinemas reabriram, e eu lembro de ver, gostei bastante do Shang-Chi, achei bacana, mas eu falei, pô, mas é mais um filme de super-herói, sabe, é mais um herói que tá começando. E esse não, ele tem um ar, eu acho que tem um ar de novidade. Então eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, e o que vocês viram nesse filme que é novo, que traz um ar de novidade pros filmes da Marvel, assim. Eu concordo, assim, em parte com o que o Daniel falou, porque eu acho que traz essa questão realmente de novidade, eu acho, porque tendo a Chloe, né, que ela é uma diretora, assim, que tá começando, depois que ela ganhou um Oscar, ela ganhou mais prestígio, obviamente, mas ela ainda tá começando a caminhar nesse aspecto de, ok, agora estamos numa produtora grande, estamos na Marvel, e ela traz esse aspecto de novidade, e o que eu acho que foi muito bem acertado pela Marvel, de ter
visto ela muito antes dela ganhar o Oscar, então foi meio assim, uma sacada muito boa da Marvel, realmente. Mas o que me realmente, assim, o que eu acho que talvez me incomoda mais em Eternos é porque é mais um filme também de origem de heróis, assim. Ainda que não seja realmente como a gente está acostumado da Marvel, com as fórmulas da Marvel, assim, da gente ver toda aquela fórmula bonitinha. Ele tem muito pouca fórmula da Marvel, porque realmente é mais autoral. Mas ainda assim, ser um filme que apresenta personagens pela primeira vez e que tenta, tipo, fazer com que o pessoal que não conhece as HQs se apegue a esses personagens é extremamente difícil. Pelo menos pra mim, eu achei que foi assim... Foi um filme bem difícil pra mim me conectar com os personagens, eu acho, por eles serem também tão grandiosos e numerosos, né? Porque é muita gente pra explorar. Então foi bem complicado pra mim me conectar com os personagens. Mas tirando isso, eu acho que tem um saldo bastante positivo, assim. Uhum. Eu acho que eu concordo com o que a Júlia disse. Eu lembro até de olhar um dos primeiros posters que lançou, que é uma das primeiras cenas do filme, quando eles aparecem, salva, né, aquela primeira pessoal, aquela primeira fase da civilização humana, e eles vão ficando todos alinhados, né? E eu lembro que eu olhei o pôster e eu fiquei tipo, 1, 2, 3. Eu contei quantos, porque é uma puta galera. E são 10 Eternos que são apresentados. Não, então são 10 novos personagens. E eu imagino que é por isso que os estúdios, eles acabaram contratando atores conhecidos também, pra gente já ter uma certa familiaridade com alguns rostos, né? Por exemplo, Salma Hayek e Angelina Jolie, que são mundialmente reconhecidas, né? E isso daí eu achei bom. E eu comecei a encarar o filme como se ele fosse algo paralelo tanto aos Vingadores quanto até mesmo à Liga da Justiça lá da DC e da Warner, porque é um grupo muito grande. E uma das coisas assim que foi até interessante, quando acabou a sessão que eu tava assistindo, eu tava saindo do cinema e tinha um grupo de adolescentes, de meninas, e uma delas falou assim: mas então não tem mais os Vingadores, agora são eles, tal. Daí outra falou: não, é que você não viu os outros filmes. Mas uma das piores coisas que eu achei é eles ficarem fazendo referências ao Thanos ou a coisas assim dos Vingadores principais, sabe assim? Se fosse, sei lá, um mundo paralelo ou um universo virgem que apresentasse esses personagens milenares, né, literalmente falando, ia ser mais interessante, sem ter essas amarras assim. Eu tava vendo o filme, eu fiquei pensando nisso. Porque é isso, acho que a grande questão são muitos personagens e não tem como você ter tempo pra todos, né? Num filme, mesmo ele tendo 2 horas e 40 minutos praticamente, né? São, sei lá, 2 horas e 37, enfim. 2 horas e meia, pelo menos, aí de filme. E é isso, né? Então a gente tem muito personagem e, de fato, né? Como que você vai se afeiçoar a todos eles e se... Enfim, se sentir a perda deles, por exemplo, porque tem uns que morrem, né? Ou que somem e tal. Então, como que, né? Que no final tem aquela coisa de que eles meio que aquele... esqueci o nome, o grandão lá, o... Gilgamesh? Não, o criador deles... Arishan? O Arishan, né, que é o que criou eles, leva alguns, né, e fala assim, vocês vão sumir, tal, né, por um tempo. Então, você não sente tanto a perda, você não fala assim, nossa, agora eu quero recuperá-los, quero que eles voltem, né? A gente não sente tanto isso e tal, então acho que tem realmente isso, por ser... Tá no meio do filme, os personagens meio que somem, assim, sabe? O personagem do Kumail, que é o Kingo, né? Ele desaparece no meio do filme, tipo, e tu não sente uma falta, assim, só pelas piadas, obviamente. Mas tirando isso, assim, eu acho que a gente não, pelo menos eu não me senti muito apegada ou realmente interessada nesses personagens. Aí eu vou falar mal do filme aqui, já vão me cancelar, né? Mas é isso. Aqui você tá tranquilo. Mas eu acho que é por aí mesmo, assim, eu, né, terminei de ver, eu fiquei na dúvida, eu falei assim, eu gostei ou não gostei desse filme, sabe? Porque tem um lado legal, tem uma coisa bacana, uma criação de um mundo novo, eu acho que a Chloe Zhao, ela escolhe, teve gente criticando, ela só filma pôr do sol, né? Talvez ela se sinta bem com o pôr do sol e goste da luz, né? E fica legal, né? Ela fazer essas cenas com uma golden hour, que a gente fala, né? Ela faz isso, eu acho que ela coloca os temas de uma maneira
maneira muito legal, né? Assim, a gente tá falando, a gente pode depois falar um pouco melhor sobre isso, sobre as questões da religiosidade, de como você deve, se você deve ou não seguir os deuses e o que é dito, né? E a ideia entre a missão e seu livre-arbítrio e tal. Acho que o filme traz isso de uma maneira sutil, mas que tá presente como temática. Isso é muito legal, o jeito que ela faz. Mas é isso. E assim, também tem, na histórico dela, ela fez filmes de um personagem, 2 personagens, né? Ela fez filmes muito pequenos, né? Assim, vários sentidos, em termos de grana e em termos de, tipo, o Nomadland, ele tá olhando pra uma pessoa, pensando sobre essa uma pessoa, que essa uma pessoa tá sofrendo, o que ela tá vivendo e tal. E aí aqui a gente tem 10. Então tem essa coisa de se perder, e aí não sei se vocês concordam, mas assim, tem alguns personagens que são muito interessantes, então eu acho que o da Angelina Jolie é legal, né? A Athena, tem o Druig, que eu gostei muito dele, sabe assim, o próprio Gilgamesh, mas tem outros que são meio, tipo, o do Kumail Nanjiani, por exemplo, né, ele até pensar assim, em termos do tipo assim, o que ele tá fazendo lá e com a serventia. Então, por exemplo, ele solta, eu até brinquei, eu falei, gente, ele faz a arminha do Bolsonaro e solta tiro, né? Coitado. Mas assim, ele faz isso, ele faz uma coisa com a mão e solta um tiro, e você fica, tá, mas que mais? Você não sente o que ele veio fazer, enquanto que outros não, você vê que eles têm um poder muito grande e eles têm um drama específico, né, pra viver e tal. Vocês sentiram isso em termos de tipo... Porque, sei lá, eu fiquei pensando assim, por que o cara que o Arishem criou tanta gente pra tudo isso, sabe? Podia ter criado menos, mas aí entra naquela discussão também religiosa, né? Do tipo... que eu acho interessante isso, do tipo assim, se você levar esse pensamento, então você também vai começar a pensar no nosso mundo real, por que Deus me criou, essas coisas que são meio existenciais, né? Se você parar pra pensar, não sei se vocês veem isso, assim, do tipo, tem personagens que tem todo algo muito interessante, que você pode explorar mais, e outros que você fala... tá bom, não tanto faz esse cara, essa pessoa? Eu acho que sim, eu acho que tem total essa questão, assim, com alguns personagens, mas também eu acho que é por conta de que não foi muito bem trabalhado, né? Tanto o do Kumail, né, o Kingo, ele é realmente a veia cômica da Marvel, ele não... é isso pra que ele serve pra ter os pontos ali de piada. E tudo bem, não é ruim porque o ator já vem da comédia, ele é ótimo com comédia, mas em certo momento fica um pouco repetitivo e aí quando ele some é realmente pra dar o tom pesado, o tom tenso do filme e tu não sente falta, sabe? Uhum. Mas eu sinto ainda que tem personagens que têm uma história melhor, que têm um desenvolvimento melhor e que poderiam realmente cortar outros pra desenvolver esses, mas ainda assim, eu acho que o personagem que eu menos gosto, assim, realmente é o do Richard Madden, né? Como o Icaris, né? Como Icaris. Porque eu acho ele completamente artificial. Pra mim, é como se ele estivesse lendo um texto, assim. E eu não sei se é um trabalho realmente do ator com o personagem, porque eu só lembro dele de Game of Thrones, mas eu senti que ele me tirou muito, assim, do filme, assim, sobre a discussão do filme. Porque pra mim, ele não fazia muito sentido, tipo, entre começar de uma forma a não querer que a humanidade continuasse, não se importar com a humanidade, pra terminar, tipo, sentindo meio que uma vergonha das ações dele. Pra mim, isso não faz muito sentido, mas eu tô tentando trabalhar ainda, porque é um filme que eu não sei se eu gostei ou não gostei. Essa mudança dele, não no final, que ele se arrepende, mas o fato que mostra que ele que traiu a Jaque, né, a personagem da Salma Hayek, daí ele ficou contra e ele virou vilão. Eu não achei que foi muito bem explorado, assim. Foi uma surpresa, mas pra mim foi uma surpresa negativa, assim. Eu achei que isso não foi bem construído, assim. Não tinha muitos indícios. E outra coisa que a Ju falou muito bem é o do personagem, né, do Kingo. Eu achei que era as piadinhas da Marvel, mas um pouco demais, um pouco fora do timing. O amigo dele lá, que é interpretado pelo Harish Patel, né, que é o Karun. Também achei que, puxa, ele podia ter ido embora. Já tinha uma porrada de super-heróis. Ainda tava ele no meio o tempo todo. Parece no filme dando um spoiler de Esquadrão Suicida, mas tem um personagem secundário que morre, tipo, mas esse cara tava andando com a gente, tipo, já tem uma puta galera. E ainda tinha. Isso eu lembrei, assim, desse personagem terciário até do Esquadrão Suicida, com a parte do Karun aparecendo muito no filme. Por exemplo, sobre o Icaris, né? Icaris, que fala, né? Enfim, acho que tem uma coisa interessante que dá pra gente pensar, que assim, até eles fazem uma referência direta ao Superman, né?
Tá, o menino fala, né? Você é o Superman. Até eu não tinha pensado nisso. Eu vi uma entrevista depois de um repórter falando assim, perguntando pra Chloe Zhao, falando: nossa, então quer dizer que existe o Superman no mundo da Marvel, tipo, como personagem ou também como pessoas, né, e tal. E eu não tinha pensado nisso. Falei, nossa, realmente, tipo, eles podem usar como argumento, né, sei lá. Quem sabe um dia os estúdios façam um crossover, né? Eu entendi até que eles Batman, existem... né? Que ele fala, você é tipo o Alfred do Batman, né, pro cara. Sim. Mas eu entendi que eles existem como cultura pop. Como histórias em quadrinhos, entendeu? Tipo, como eles não têm os quadrinhos da Marvel, eles têm os personagens da DC. Sim. Eu achei isso muito legal, cara. Eu achei isso, tipo, um desprendimento, assim. Tipo, não, eu sei que existe. Por exemplo, no primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi, quando ele tá lá em cima do prédio, tentando ver como é que saem as teias e tal, tem uma hora que ele fala, Shazam! Né? Então, essas intercolocações entre as obras e entre estúdios tão diretamente concorrentes, eu acho assim, a gente tá muito seguro do que a gente tá fazendo, então não tem problema nenhum aparecer um palhaço no comercial do Burger King, por exemplo, ou um cara com um chapeuzinho de rei no comercial do McDonald's, sabe? Assim, a gente tá muito seguro de si. A gente pode apresentar um pouquinho do nosso maior concorrente que não vai dar em nada. Sim, e a Chloe Zhao chegou a falar que eles são como o equivalente à mitologia, né, dos dias de hoje. Tipo, eles são os seres mitológicos dos dias de hoje. Então, da mesma forma que tinha esses heróis, né, das mitologias nos diversas regiões, hoje em dia a gente tem o Super-Homem e tal. E eu achei interessante. Mas eu falei isso porque, assim, ele faz uma referência a isso e os Eternos, o nome deles não é nada sutil em termos do que eles representam. É como se o Ícaro, né, o personagem Ícaro da mitologia grega, a Atena, aí tem o Gilgamesh mesmo e tal, esses seres fossem oriundos desses, né, Eternos que vivem no mundo, né? Isso é interessante. A personagem da Lauren Ridloff, né, que é a Makkari, é uma variação do Mercury, né, do Mercúrio em português, que era o deus da velocidade. Então todos têm Fastos, que seria o Efésios, né? Então é meio que assim, a mitologia grega era baseada nesses personagens. Acho que o Kingo, que tinha o Kingu, que também era de alguma mitologia do Oriente Médio, existe. Todos, assim, têm uma representatividade direta, assim. Sim, então, e no caso do Icaris, de fato, ele tem essa digamos, esse plot, né, que a gente fala, essa transformação que não é muito bem explicada, é meio jogada, né? O plot twist dele é meio, tipo, o que tá acontecendo aqui e tal, só serve, enfim, é um pouco colado, mas ao mesmo tempo ele tem essa simbologia, né, assim, de ter é uma homenagem ao Super-Homem muito clara, não só no nome, mas na hora que ele sobe vê o planeta de longe e vai em direção ao Sol, que tem a ver com a lenda de Ícaro, né? Ele se matou ou ele foi embora? O que vocês acham? Eu entendo que ele se jogou no Sol, então ele teoricamente se matou. Mais Marvel, né, gente? Tipo... É bem representativo, realmente, o que ele faz, né? Realmente a representação da lenda. Mas eu acho que ele não se matou. Eu acho que ele... Provavelmente ele só atravessou ali o Sol e foi pra outro sistema. Eu acho que ele vai aparecer de volta. Tem uma sensação, assim. Não, eu acho que todos têm como aparecer. Eu até tava pensando durante o filme, pra gente, sei lá, de repente, se for o caso, a gente vai falando um pouco dos principais personagens, né? Mas, por exemplo, a menina, né, que faz a Duende, né, que é a Sprite, né? Certo. Ela... Eu fiquei pensando, falei, nossa, como é que eles vão fazer se ela não envelhece? Tipo, a atriz vai envelhecer, né? Vai ter outro filme e tal. E eles encontraram, né, a solução e dão aquilo. Tem até uma referência à personagem da... Com certeza tem seres mitológicos a ver, mas a gente lembra do filme do Entrevista com o Vampiro, né? Que tinha a Kirsten Dunst lá novinha, que queria envelhecer e ter uma vida normal. Mas é uma solução que eles encontram, né? Assim, pra talvez usar a mesma atriz, talvez não sei, né? Mas enfim, pra voltar em algum momento. Mas o fato é que ela virou uma humana, né? Enfim, e tem os outros personagens que a gente pode ir comentando, mas aí entra, por exemplo, no caso da Só Duende... uma coisa que me incomodou da Sprite, eu não gostei da tradução, porque Sprite pode ser duende, elfo, mas pode ser fada também. E aquela hora realmente que ele fala da Sininho, né, da Tinkerbell, que Tinkerbell, ela é apaixonada pelo Peter Pan. Eu acho que se eles chamassem, né, se na tradução aparecesse fada, desde o começo eu acho que ia ficar mais legal do que duende, assim.
E isso me incomodou o filme inteiro. Toda hora que falava Sprite, principalmente que joga RPG, e geralmente a Sprite, a raça é uma fada, né? Total, concordo. Então sempre me incomodava, assim, um pouquinho. Uhum. Então, mas aí que entra numa coisa que eu ia comentar aqui e queria que vocês dissessem o que vocês acham. A personagem, né, duende, o termo duende é menos... Enfim, não sei como é que foi a tradução dos quadrinhos, talvez esteja esse, mas ele é um termo menos... que deixa menos claro o gênero, né? E eu acho que apesar de a gente estar usando no feminino, né? Por ser uma atriz, é um personagem que acho que não tem um gênero definido, né? Em inglês fica mais óbvio, talvez pela língua não ter gêneros. Daí a gente teria, então, um elenco diverso, né? Tem uma personagem com deficiência auditiva, tem um personagem gay, e teria essa personagem que não tem um gênero tão definido, né? Que não deixa super claro qual gênero, e que faz sentido dentro dessa proposta de um elenco diverso. Aí, vocês concordam? Vocês acham que faz sentido isso? Tipo, aí duende faria mais sentido, né, o nome, e você ainda tem mais uma diversidade, embora essa seja muito sutil, né, não seja nada que seja escancarado, né, como, por exemplo, o Fastos com o marido dele e tudo mais. Eu acho que faz sentido, mas eu também vejo que o filme ele traz bastante analogias e a questão muito forte, tipo, de brincar com mitos e tudo mais, e a questão ali da fada realmente faz mais sentido se fosse realmente fada, mas realmente a personagem tem um gênero fluido ali, que é bem interessante pra trama. E eu acho que pega muito nessa questão, assim, que a gente tá falando já sobre a questão de, tipo, de diversidade, como o elenco é diverso, né? Eu sinto que todas as formas ali que tem de pessoas que não são o padrão que a gente tá acostumado a ver no cinema é de uma forma muito fluida e uma forma muito natural. Tanto a Sprite, que a gente não percebe, assim, de cara que ela tem um gênero mais fluido, é algo que vai sendo... tá natural ali, sabe? Não precisa ter uma anunciação, assim como não precisa ter uma anunciação que o Fastos é um gay, sabe? Ou que a Makari, ela é surda. Então, eu acho que o filme faz muito bem isso, assim, de colocar as coisas no patamar de ser uma coisa natural e que as pessoas, né, tem que saber respeitar no mínimo, né? Porque eu acho que muito da crítica do filme também vem por conta dessas questões, assim, né? Que o pessoal meio ali que se reuniu pra dar nota baixa pro filme. Então, ao meu ver, é algo que engrandece muito o filme por ser algo da Marvel e por trazer essa representatividade. E é interessante como que eles não são humanos, né? Então vamos pegar assim todos os super-heróis, a grande maioria são supostamente humanos, na maioria pelo menos, e esses teoricamente não são. Então eles foram enviados pelos grandes deuses, etc. Mas ao mesmo tempo eles são os dos mais humanizados, né? Porque a gente tem essa diversidade, a gente tem essas relações. Eu acho que mesmo com esse monte de personagens e alguns perdidos, eu acho que a Chloe Zhao consegue fazer a gente prestar atenção nos elementos, né? Do tipo, em alguns medos, na relação do Gilgamesh com Atena, né? A forma como eles são quase que irmãos, né? Ele protege a Atena, mas ela tem essa questão que seria algo comum, até quase como uma questão psicológica, né, mesmo, né, em termos de um incômodo, talvez algo relacionado à depressão e tudo mais. Tem a questão deles fazerem sexo, né, tipo, tem uma cena de sexo rápida, leve, nada demais, mas que nunca teve, né, em filmes de super-heróis, e isso, acho que isso humaniza esses personagens, né, e aí aquilo, que pena que tem muita gente e o filme não consegue fazer a gente se aproximar tanto de todos, porque quando nesses elementos ele contribui pra gente se aproximar, né? Ou pelo menos pra humanizar justamente os personagens que são os menos humanos, digamos assim, porque acho que a grande questão, daí é o grande debate do filme, ou não um grande debate, mas um dos grandes temas do filme é o fato de que o que nos faz humanos é que a gente é finito, né? É que a gente sabe que vai morrer um dia, etc. E eles não, então eles estão há milhões de anos e tal, mas ao mesmo tempo eles têm problemas de humanos, é toda uma referência até à mitologia grega, né? Que tem aquela coisa de que Zeus traía todo mundo e eles brigavam e guerreavam entre eles e tal, refletindo nessas divindades, essas humanidades, e aí a gente tem isso, né? Relações, a pessoas cada um com os seus dramas que humanizam eles, né? Que fazem com que eles se questionem por que eles estão ali, o que eles estão fazendo. Something's happening to Earth. We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. You hear that, Sprite? Family reunion.
It's about time. Vocês tiveram essa sensação vendo o filme do tipo assim, como que ele consegue trazer essas questões profundas, né, da humanidade nesse filme, assim? Bom, eu consegui sentir, sim, todas essas questões. Eu achei assim, a hora que explora que eles estão se reunindo e vai pra família do Phastos, eu achei assim que foi um dos momentos que o filme me pareceu ser mais uma família, assim, sabe? Literalmente por ter a família dele, ele, o marido e o filho, mas deu pra ver mais a união, assim, eu acho que ele sempre foi, tipo, o coração do grupo, sabe? Tanto é que quando mostra um flashback bem curtinho, se eu não me engano é em Hiroshima, tá ele chorando muito, né, por conta da explosão atômica, que muito provavelmente ele ajudou, né, a humanidade a chegar na tecnologia, e a gente vê, eu achei o sofrimento dele mais palatável, pelo menos eu comprei mais do que o do Druig lá, surtando, e tipo, vou pegar essas pessoas pra serem meus escravos lá no Peru lá. E eu achei bem legal, assim, a questão da cena de sexo. Eu tinha ouvido críticas e tal, não, a primeira cena de sexo da Marvel, e eu não sei se eu tô muito fora da casinha, mas eu já fui, tipo, preparado com X vídeos lá, o filme maior de 18. Aí, tipo, foi tão simples que eu fiz assim, só isso? Isso é sexo? Sabe assim? Você já espera não, porque eles estavam pelados, mas podiam estar se abraçando, assim. Eu achei que foi tão simples. Sim. E o pessoal problematiza tanto, assim como a cena do Phastos com o marido. Tipo, é algo tão simples, é normal, é uma família normal, mas todo mundo, não, porque eu vi esses dias agora, eu não sei que país é que o filme já foi proibido de ser exibido e etc. Na Arábia Saudita, acho. Na Arábia Saudita, eu falo, azar deles, eles estão perdendo um ótimo filme, eles estão perdendo de conhecimento, eles estão perdendo de evoluir. Né, porque... eu acho que assim, a grande questão não é, claro, ter cenas fortes, acho que ninguém nem esperava isso, mas a questão é a fato ter isso, né, assim, eu até pensei, eu lembro que quando a gente gravou aqui o podcast do Luca, né, lá da Pixar, eu lembro que eu reclamei, xinguei todo mundo, porque fica aquele papo de que, é um filme sobre o menino, ele deve ser gay, ou é uma interpretação. Falei, gente, tipo, tudo bem, é uma interpretação possível, mas assim, ou assume e faz um negócio e toma, né, seja corajoso, ou não fica fazendo, porque me soou lá no filme da Pixar, quase como o famoso, eles chamam de queerbait, né, tipo, quando você finge que tem toda uma preocupação, né, com questões de diversidade, mas no fundo você não assume nada, fica tudo só no ar, aí fica, sabe assim, fica um monte de gente achando lindo. Fica no quase, né? Fica no quase, todo mundo acha lindo, mas você não, o estúdio não assume, sabe assim, não assume o BO, como a gente fala, né, a frase da Lumena lá. Mas é isso. E aqui não, então pelo menos assim, o estúdio decidiu que não vai cortar a cena, então se a Arábia Saudita parece que falou que queria ou cortava ou o filme não estreava, então eles falaram, então não estreia, azar o seu. É um pouco isso, sabe? Tipo assim, toma então as rédeas da situação e fala, vamos assumir isso aqui. E ó, que ótimo que assumiram, que ótimo que tem, que ótimo que tal, acho sensacional, mas é isso, assumiram o BO, sabe? Vamos fazer. E, enfim, só pra citar, mas independente disso, acho que a grande questão é a gente tá vendo, eu acho que o filme é feliz nesses momentos, sabe? Porque daí ele evoca essas questões, sabe, bem profundas que a gente pode se fazer até pra gente, né, em termos de tem a questão de que eles seguem um deus, né, seria o Arishem lá, que em algum momento eles começam a questionar, então talvez isso assuste algum conservador, falar, vocês estão questionando Deus, propondo um questionamento, mas acho que tem a ver mais com essa questão da gente se perguntar se as coisas são guiadas, se existe um destino, se a gente deve obedecer determinadas ordens, ou se a gente tem o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, né? E aí a gente tem... Obedecer inquestionavelmente, né? Obedecer a cega. Exatamente, que é isso que eles fazem, né? Porque eles falam, eu não quero destruir esse planeta porque eu me afeiçoei a eles, eu tô aqui há muito tempo, e eu não quero ser usado como um joguete, né? Então o grande tema do filme é esse, né? Eu não quero ser usado como um joguete pra só destruir esse mundo como eles fazem com um monte de planetas, pra não surgir esse novo celestial que surgiria e tal, né? A partir da Terra. E ao fazer isso, e ao ter, por exemplo, o drama do Druig, por exemplo, que olha pra tudo e fica perguntando, putz, mas
como que esse povo só guerreia, só faz merda, né? Ele não fala desse jeito, mas só é cagada, ser humano... Mas ele pensa, né? Tipo, o ser humano, a famosa frase, o ser humano é o pior tipo de gente que existe, né? Que a gente fala. Ele fica, né, puto, tem aquele povo que ele controla por um tempo, porque é a forma como ele encontra de se isolar, né? Então ele tem lá, tipo, um mundinho que ele se cria com o poder, que ele pode criar com o poder dele. Mas esse questionamento, né, tem um pouco a ver também com o questionamento que muita gente faz em questões religiosas, às vezes, que é do tipo, poxa, se Deus pode mudar tudo, por que que tem guerra? Por que que tem tantas atrocidades? Por que que tem tanta coisa? E aí tem essa questão do tipo, a humanidade precisa viver pra aprender com o tempo, né? Acho que isso é simbolizado até pelo poder lá do Fastos, né? Ele fala, pô, eu criei aqui uma máquina muito da hora. Ele fala, não, o ser humano tem que chegar nisso com o tempo, no seu tempo. Então faz só um arado, sabe? É só um negocinho para a terra. E eu achei... Enfim, esses momentos eu acho muito interessantes, sabe? Como que ele consegue pegar esses temas e colocar pra gente refletir sobre isso, né? E ele não dá uma resposta, né? Obviamente. Mas ele fala sobre essas falhas que nos fazem humanos, né? O fato de que o Fastos estava buscando coisas grandiosas e descobre que a felicidade dele tá em ter a família dele, o filho dele, o marido dele e tal, né? Enfim, isso eu acho que... Não sei, acho que é o que eu mais gostei do filme, sabe? Eu acho, pensando agora, assim. Eu concordo. Agora eu tô te ouvindo que eu tô refletindo sobre. Eu acho que é realmente isso. Eu acho que, tipo, é um filme muito contemplativo. E quando ele apresenta esses conceitos e quando ele traz todas as questões que tu levantou, Daniel, sobre... o que é a humanidade, o que é a religião, o que são os deuses. E tem uma questão que me deixou muito, assim, pensativa sobre, que é a questão sobre vale sacrificar a humanidade para que outras milhares de vidas possam existir no universo. E isso, sim, foi algo que eu fiquei pensando muito, porque eu acho que é aí que o filme ganha força, sabe? É nessas questões e nesses conceitos que eles conseguem trabalhar que o filme ganha significado e pode ser além da Marvel, além do super-herói, além do bonequinho, né, como tu falou no começo. Porque, tudo bem, tem os deviantes ali, tem as lutas, mas isso não é o que a gente realmente tá interessado a ver quando o filme apresenta outras questões que são mais importantes do que uma luta. Então, eu acho que se o filme fosse um pouco mais... tivesse assim, se não tivesse tão atrelado à Marvel, e se não fosse realmente uma produção que precisa estar ligada a outras coisas da Marvel, eu acho que a gente teria também um maior proveito, assim. Perfeito. Eu acho isso mesmo, assim. Eu acho que o grande problema de se pegar... O grande problema, não. Enfim, a grande... sei lá, o dilema, né? De você pegar um diretor, uma diretora, né, no caso, tão boa, com uma proposta autoral, né, tão específica, né? Porque ela fala disso em todos os filmes dela que ela já fez, né? Não são muitos, mas, né, ela fala. E aí você tem... isso, né, tipo assim, é uma diretora que tem o que ela quer falar, só que ela precisa seguir uma, digamos, a fórmula, né, o pessoal usou a palavra fórmula Marvel, tem muita gente falando disso e eu vi muita gente comentando assim, não, o filme continua com a fórmula Marvel, e sim, ele continua, ele é muito expositivo, eu acho que isso é uma questão também, tipo, não tem como fazer um filme desse, sem que fique todo mundo, mas o Deviante é isso, o mundo começou assim, aí as pessoas vão conversar e elas ficam, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, você fez isso, você fez aquilo, né, tudo tem a questão a Cersei, uma hora ela fala, né, pro Kit Harington, né, que é um personagem que eu depois fui saber que é tipo um outro personagem que vai vir, né, aliás, ele é super ele é outro que nem o Kumail Nanjiani, né, ele aparece, some e volta. Mas fica, o que ele estava fazendo aqui? Mas é isso, tipo, isso é obrigação, né? Obrigação entre aspas, mas assim, é porque a Marvel vai continuar, porque a Marvel tem planos, porque o Kevin Feige falou tem que ter esse personagem, ele vai aparecer depois e tal. Então fica essa coisa colada. Tá no contrato. Tá no contrato, e aí fica aquela coisa, tipo, ela fala assim, pra ele pelo celular, né? Fale com o seu tio. Ele fala, não, mas que tio? Tipo, é só pra linkar com o trem que todo... Depois eu fui ver, que é tipo, o tio dele, não sei o que ele vai ser, Henrique? O Cavaleiro Negro, uma coisa assim? Cavaleiro Negro, ele vai ser o Cavaleiro Negro, daí tem aquela espada, eu não lembro se aquela espada apareceu antes, que eu não tenho memória pra filmes da Marvel, mas acho que não, mas né? É coisa específica desse personagem dele, que é um personagem que, sinceramente, eu nem lembro que existia, assim, dos quadrinhos, mas não, eu só sei que toda hora eu ficava só pensando no, será que alguém vai mandar um You Know Nothing Jon Snow? E o nome dela é Cersei, fica parecendo Cersei, né? Do Lannister, né? Também pensei isso. É engraçado.
Mas é isso, assim, e isso que a Júlia tava falando tem a ver, né, tipo, com isso. Tipo, se fosse, sei lá, mais centrado, se fosse uma obra da DC, que o pessoal é chato, não quero ser o mala que fica comparando, tá? Nem tem nada a ver. Mas é isso, a DC tem se permitido algumas coisas assim às vezes, porque ela não tá tão preocupada em ter toda essa trama, né? Aliás, só emendando aqui, enfim, outro tema com colagem, tem a ver os arcos, né, que o Phastos cria, eles aparecem lá no Shang-Chi, né? Ah, eu também achei. Porque no final do Shang-Chi, o Shang-Chi vai falar lá com o Hulk, né, enfim, com o pessoal com os Vingadores, acho que é com eles, nem lembro mais, tanta sim. coisa. É com o Shang-Chi, ele fala com o Capitã Marvel também. Wong. É isso. É verdade. Aparece. É porque o Wong chama ele e aparece Capitão Marvel e o Bruce Banner, né? Isso. E aí o Bruce Banner fala, né? Ele fala assim: isso aqui não tem nada a ver com tecnologia nenhuma, é algo totalmente diferente. Então é pra já linkar com os Eternos. Né? E o Shang-Chi. Agora, aí tem isso, assim, não sei se vocês se preocupam com isso. Eu não me preocupo, eu confesso, mas eu acho que os fãs ficam loucos com isso, que é tipo a ordem das coisas, né? Em que momento aqueles arcos foram parar com o Shang-Chi e aí em que ordem os filmes estão, né? Também. Não, na verdade, os arcos do Shang-Chi, né? Do Além. Você assistiu o filme? Eu assisti. Só pra não dar spoiler e tal, mas os arcos do Shang-Chi, eles existiam também, acho que há vários séculos. Então, digamos assim, o que o Phastos ele cria é muito parecido com os arcos do Shang-Chi, mas não são os mesmos. É só pra dizer, pelo menos o que eu acho é que assim, puxa, pode ser que aqueles arcos do Shang-Chi seja de algum outro Eterno, que assim, os Eternos são eternos, mas não são oniscientes. Nada impede de, sei lá, enquanto tinha os 10 Eternos principais lá na Babilônia, tinha um outro Eterno X, sei lá, no continente americano. Whatever. Entendeu? Por algum motivo. Então, ou lá na China, né, onde se passa o Shang-Chi. Então foi a minha leitura, assim. É a mesma coisa, mas em nenhum momento eu pensei, não, literalmente o mesmo, são os mesmos anéis, né? Que nem são anéis, são argolas, né? Pulseiras, braceletes, sei lá, o nome correto. Faz sentido. É que na hora eu já associei, lembrei daquela cena final do Shang-Chi e fiquei já confabulando. Mas é isso, né? Tipo, quer dizer, tem essas obrigações contratuais aí do mundo e às vezes ele cai em contradição. Já teve o Kevin Feige já confessou que o Homem-Aranha, sei lá qual, é numa época que devia ter sido outra, porque não faz sentido. Aí você fica, gente, não dá pra também querer ficar acertando. Nada faz sentido, né? É muito filme, sabe? É muito filme pra querer tudo tá encaixadinho. Vai ter coisa que vai ter ponta solta, vai ter aquelas coisas do tipo, mas se aconteceu isso naquele filme, então por que o fulano não fez tal coisa? Você fala, aceita que dói menos, né? Segue o barco, né? Evening, ladies. Mas vocês estão empolgados com a Marvel ainda? Eu fiquei um negócio pensando nisso agora. Porque às vezes parece assim que as pessoas já estão só mais, tipo, levando, assim, sabe? Não existe mais uma empolgação de início, não sei. Eu acho que desde Vingadores, Guerra Infinita, a empolgação foi morrendo. Eu gostei de Ultimato, mas o Guerra Infinita ainda pra mim é mais legal. E eu acho que o Ultimato, assim, acabou os Vingadores. Aí, que era um grande grupo de heróis. Tirando os X-Men. Então, o que tá vindo depois parece que é um complemento, entendeu? Tipo, eu fiquei apaixonado por WandaVision. Eu literalmente assisti 3 vezes a série inteira. Eu assisti sozinho, assisti com uma amiga, assisti com a minha namorada, os 8 episódios, assim, 3 vezes. Pra mim foi muito legal do que esses novos filmes. Apesar de ter gostado bastante dos Eternos. O Shang-Chi eu não faço questão de ver de novo. Viúva Negra eu vi, mas também não faço questão de ver de novo. Mas momentos antes da gente gravar aqui o podcast, eu tava trocando ideia com o Dani. E eu comentei, puxa, eu não iria de novo no cinema, até porque risco, pandemia, valor. Mas quando Eternos chegar assim no Disney Plus, com certeza eu vou assistir de novo. Porque eu gostei do filme e tem uma outra coisa, eu gosto muito de mitologia grega. Então, esses personagens, eles são
como se fossem deuses, né? Entre nós, assim. Apesar de ser uma frase que é muito usada pros personagens da DC Comics, né? Que são os deuses modernos, né? Mas com o resto eu não sei o que esperar, porque eu não imagino vindo um novo grupo dos Vingadores. Puxa, eu tô animado com o filme do Homem-Aranha que vai estrear agora em dezembro, porque eu quero ver o Alfred Molina novamente. Sabe assim, é um resgate de memórias, mas realmente não tem nada na Marvel que eu falei, puxa, esse vai ser, nossa, o próximo filme dos Vingadores, ou o próximo super grande equipe. Pra mim, os Eternos, ele poderia muito bem substituir os Vingadores, mas pelo jeito não, eles vão dar um jeito de, sei lá, querer mesclar o grupo. Sabe assim, essa grande engrenagem que o MCU fez, eu acho que ela vai acabar desmoronando em cima deles mesmos, uma hora ou outra. É isso que eu no momento não diria que eu tô, sei lá, totalmente desanimado ou algo do tipo, mas eu tô sem grandes expectativas e tô com um pouco de preguiça, assim, sabe? Mas é isso, tipo, e aí o que me atrai é, que eu gosto de ver um pouquinho mais, é isso, é quando o filme vai um pouco além e fala dessas temáticas um pouco mais profundas, ou quando ele se mostra um pouco mais corajoso. Mas realmente, não é nada que eu tô pirado, tanto que, enfim, quem ouve o Cinemação toda semana vai ver que a gente não falou de Shang-Chi, não falamos de Viúva Negra, não falamos de vários outros filmes, não só da Marvel, mas de super-herói ou nem necessariamente blockbusters, porque a gente tá indo, né, nem tudo empolga a gente, alguns filmes um pouco mais, e acho que é uma questão de realmente do que vem por aí, de como que eles vão fazer. Eu acredito muito que a Disney Plus vai investir nas séries, né, que daí você pega um nicho mais específico, mas funciona, né, então tem as séries aí que saíram e, sei lá, pode ter uma série do Eternos, pode ter uma série pra cada personagem, sei lá, né, possibilidade é o que não falta. Esses grandes medalhões, esses atores mais caros, tipo Angelina Jolie, dava muito bem pra fazer uma série sim com eles, pode ver o Lauren Ridloff, o Kit Harington, o Richard Madden, todos vêm de seriados, né? O Ryan Terry Henry, todos eles vêm de seriados. Não são atores tão caros, dava pra contratar aí alguns e fazer uma série. Eu também tinha pensado nisso. Ou mesmo, uma coisa que eu acho que teria sido legal é se fosse, sei lá, uma trilogia que fosse vagarosamente passando pelos milênios, entendeu? Eu acho que ia ser mais legal, porque todas as cenas que mostrava os flashbacks eu achava super legal. Desde aquelas primeiras civilizações, aí mostra a Babilônia, aí vai evoluindo. Eu achei que não pegar o clichê, entre aspas, né? Tipo, Segunda Guerra Mundial, que vira e mexe mostra, né? Capitão América, o primeiro Vingador era na Segunda Guerra Mundial, Mulher Maravilha, o primeiro filme era na Primeira Guerra Mundial, mas outros grandes eventos e você vendo eles coexistindo com isso. Eu achei que eu senti mais falta disso, assim. Mais a origem deles mesmo, assim. Mais a vida deles no passado, como que eles foram se moldando. Eu gostei bastante dos flashbacks. Eu acho que... Eu vi muita gente falando que incomodava, que tava quebrando o ritmo do filme. Mas eu achei muito interessante essa montagem mais fragmentada. E a questão de ter uma linha temporal, tipo... meio diferente, assim, não linear, né? Que a gente vê momentos... E, assim, é uma montagem que ela não te dá... Ela te dá, tipo, um tempo pra tu conseguir se adaptar àquele momento. E é muita questão também dos planos que ela faz, né? Que a Chloe Zhao faz, né? Que ela, primeiro, ela faz uns planos muito bonitos que é pra te passar de uma cena pra outra sem ser, tipo, um piscar de olhos. O primeiro tem todo um trabalho e que eu acho que funciona muito bem, porque é ela, né, dirigindo, e porque a montagem, né, é uma montagem de filme super, assim, de ação, sabe? Onde uma cena vai emendando a outra e tu fica meio que perdido do que tá acontecendo. Eu acho que ela sabe situar muito bem o espectador em que momento tu tá no filme, sabe? Eu gostei muito também, mas eu queria até entrar num tema interessante aqui. A primeira coisa é assim, é muito, muito importante nessas horas você ter uma mulher chinesa dirigindo um filme desse, porque daí ela tira a gente dessa visão eurocêntrica, né, que um homem branco americano vai ter, né, que seria isso, de pensar só, então, sei lá, se fosse muitas outras histórias ou diretores e tal, provavelmente o cara ia pensar em botar eles na época medieval, que ninguém aguenta mais ver medieval, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá, de que ano, sabe, do Velho Oeste, ninguém aguenta mais, tal. E ela coloca a gente lá no México, né, na Babilônia, em regiões, né, da Ásia e tal. Os Eternos fazem referências a seres mitológicos, deuses, né, e tal, de outros povos. Isso é muito importante, né? Ela tira essa visão eurocêntrica de que a história foi só
né, na Europa, como muita gente acha que foi. Então ela coloca a gente em vários lugares, tem até a Amazônia, eu acho que a Amazônia é colombiana, mas ela não deixa claro, né? Na Amazônia o pessoal fala espanhol e tal, que não é nos tempos atuais, mas enfim, ela tira a gente desse eixo. Mas ao mesmo tempo, eu não sei como seria a solução pra isso, mas eu acho que o filme peca quando ele faz esse vai e vem, né? Não sei o que seja, tipo, não sei quantos 1000 anos antes de Cristo, depois volta pra não sei quanto depois de Cristo, depois é 6 dias atrás, depois é outro. Vocês ficaram confusos? Vocês acham que foi legal essa escolha de ficar indo e voltando no tempo, com o letreiro só indicando? Pra mim foi tranquilo, cara. Como eu falei, eu gostei das cenas de flashback e eu não fiquei tão confuso assim. E foi importante a cena dos 6 dias atrás, que realmente é o plot twist do filme, né? Uhum. Eu achei que ficou bem construído, assim. Porque apesar de eu não ter comprado que o Icaris teria feito isso, mas aquela cena da Jaque chegando de cavalo e falando, quanto tempo nós temos? 7 dias? O próprio Marvel Studios ficou uma semana antes de lançar o filme, ficou postando, né, nas redes sociais. Quanto tempo nós temos? 7 dias. Faltam 7 dias pra estreia de Eternos e tal. E essa cena também tava no trailer. Então, eu tava assistindo o filme e eu sabia que tinha que ter essa cena. Porque eu vi no trailer e eles estavam usando como divulgação e tal. A cena dela cavalgando é lindíssima. Mas eu achei que ela não tava morta, que ela ia ressuscitar. Então, a hora que eu descobri que aquela cena era um flashback, eu falei, putz, fui enganado totalmente. Então eu gostei. E as outras eu achei que ficou legal, assim. Eu teria gostado também se fosse um filme linear, mas aí eu teria que ser, eu acho que mais de um filme, sabe? Teria que ter explorado mais, assim. E se você for ver bem, era assim. Era sempre, por exemplo, eu acho que é 2024 que se passa o filme, porque eles estão no futuro, né? Porque teve 5 anos, né, que a humanidade metade sumiu. Então acho que é 2024 que se passa esse filme. Mas foi bom que ficou 2024, aí milênios atrás. 2024, milênios atrás, mas mais pra frente do que o primeiro. Então ele foi meio que seguindo uma ordem intercalada. Tá. Eu não senti, assim, não achei que foi ruim. Pelo contrário, eu gostei até, porque eu acho que a questão da montagem ajuda muito e dá um tempo pra te respirar, na verdade, né? Porque quando a gente tá vendo algum filme da Marvel, é muito pancadaria, tiro, porrada e bomba, e eu acho que, pelo menos em Eternos, eu consegui um pouco respirar, assim, e só realmente contemplar o que estava acontecendo, sem realmente ficar na ponta da cadeira, tendo que ver tudo que tá acontecendo em cena. E eu acho que isso é realmente sair da fórmula. Então, por isso que eu acho que eu gostei desses flashbacks, assim, meio sem ordem. Assim, na hora realmente eu acompanhei, mas é que depois eu fiquei, nossa, mas será que não tinha um jeito talvez menos, não sei, intercalar, que nem o Henrique falou, né? Mas realmente, talvez tenha sido a saída que eles encontraram pra gente ficar conhecendo mais, né, esses personagens e entender a importância que eles tiveram, a vivência que eles tiveram, né, na humanidade e tal, ao longo de milênios e tal. Tem uma coisa que eu acho muito louca, que é assim, tipo, tudo bem, faz parte do filme, não é um erro, não é um problema, não é nada, é só uma coisa na minha cabeça que eu fico pensando, putz, imagina se viver milênios, tipo, a gente não seria mais evoluído, sabe? Tipo, as pessoas, elas vão brigar pelas mesmas coisas, pensar do mesmo jeito. E claro, é muito difícil, porque nenhum ser humano viveu um milênio, então a gente só pode imaginar como seria. Mas é muito louco, eu fico pensando nisso também. Eu ficava vendo o filme e falei, gente, será que eles não estariam, tipo, mais, sei lá, muito mais sábios, ou mais zen, né, assim? E eles ainda estão nesses debates. Mas claro, faz parte, é verossímil, né? Não... Mas às vezes é da própria natureza deles como personagens, porque como eles foram criados para não evoluir, para não ter o problema que os deviantes tiveram, às vezes pode ser isso, tipo, não, meio que eles são robôs, entre muitas aspas, né, são seres artificiais, mas não necessariamente androids, mas é isso, eles foram criados para não evoluir, então isso meio que é um reflexo. E faz parte também do propósito deles, né, que era de esperar para ser chamados de volta, né, e isso não aconteceu, então é realmente essa questão de tu ser uma pessoa muito passiva e esperar que algo venha acontecer porque te foi prometido. Então também tem, eu acho que essa questão assim deles não evoluírem tanto, assim, vem muito disso, e até também por conta disso que o Ikari, né, se rebela, porque ele realmente percebeu que aquilo ali não era verdade, que era uma mentira, uma ilusão, e
que, sim, se tornou uma pessoa realmente, não vamos dizer ruim, porque eu acho que o filme tem muito essa questão de o que é ruim e o que é bom, né? Mas uma pessoa que não quis mais ser tão passiva, assim, sabe? Também não se importava tanto com a humanidade. Então, acho que depende muito mesmo. Uhum. Faz sentido. E ele também tinha uma coisa de que ele queria ser um líder, né? Assim, eles falam um pouco disso, né? Do tipo, ele não entende por que a Jaqen passou a liderança pra Cersei, né? Mas provavelmente ela sabia disso, sabia que a Cersei era mais apegada à humanidade, etc, né? A Terra. Mas acho que tinha um pouco disso. Então eu fico imaginando a vida deles, né? Ao longo de muitos e muitos anos, muitos milênios e tal. Como que, tipo, provavelmente o Ikaris estava, sei lá, menos vinculado às pessoas. Ele não, né? Provavelmente não estava vivendo tanto em sociedade e ficava sempre, talvez por voar, ele ficava tipo voando, sei lá, circulando por aí. E é interessante porque eles têm um momento que a Wendy, né, fala do personagem do Kingo, né, que ela fala, você me abandonou. Ele fala assim, eu não aguentava mais ficar saindo de 5 em 5 anos, ficar indo para outro lugar, porque como ela é pequena, as pessoas percebem que ela não vai crescer e acham estranho, né, então eles tinham que ficar mudando. Então acho que nisso o filme consegue passar um pouco, né, em termos do que seria essa vida, do que seria essa... Enfim, como seria, tipo, a vida deles, né, ao longo de tantos anos e tal, né? Cut! Okay, everyone, that was good. We can do 10% better. That was beautiful. Very, very good. Really so good. Ah! My friends from college are here. Sure. Oh, boss! Perfect timing! Welcome to the set of Shandar Dastane Icarus. E outra coisa que eu acho que a Chloe Zhao faz muito bem é naquelas cenas tipo do deserto, né, das pedras e tal. Eu acho assim, não sei se vocês concordam, que tem gente falando, a fotografia deste filme é incrível. Todo mundo adora falar isso, né? Mas assim, eu não acho que seja, acho que tem umas cenas que estão meio escuras, tem as cenas de luta são mais genéricas, né? São meio que, provavelmente nem foi muito a Chloe Zhao que fez, foi tipo Marvel, o pessoal da Marvel faz essas cenas que nem sejam tão acostumados, mas eu acho que tem esses momentos ela consegue extrair essa beleza que leva a gente pra esse respiro que a Júlia falou, né? Tipo, eles estão lá no meio de um lugar com pessoas que estavam vivendo uma determinada época e tem aquelas pedras, aquela luz e tal, e que combina com essa proposta que é o que eu falei aqui, né, que eu mais gostei do filme, que é de refletir, né, sobre a existência humana, sobre as questões e tal, né. A impressão que dá, não sei se vocês concordam, é que, tipo, tem direções da Chloe Zhao, coisas que a Chloe Zhao fez, e de repente uns períodos do filme, ela falando pra algum outro diretor, né, do tipo, faça isso aqui e tal, e siga, faça do jeito tradicional, assim. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Eu acho que faz, sim, porque ela não é uma diretora de filmes de ação, né? Então, às vezes tem alguns momentos que fica muito, assim, desconexo com o que ela apresentou uma cena antes, assim. Eu acho que a parte que mais me incomoda realmente são as partes dos deviantes, porque pra mim eles são muito genéricos, eles são uns seres genéricos que a gente poderia ver em qualquer outro filme de ficção científica ou qualquer outro filme que apresente questões sobre seres. Então, eu acho que aquilo ali não faz muito parte, assim, do mundo em que, como a gente tá falando aqui, de conceitos e tudo mais, que a Chloe Zhao apresentou, assim. Eu acho que eles ficam muito... Não que eles ficam avulsos, mas em certos momentos é como se forçasse que eles entrassem na trama e como se forçasse que aqueles momentos de ação acontecesse. Porque pra mim, né, como a gente tá comentando, eu acho que vale muito mais as questões filosóficas que o filme traz. Então, fica um pouco estranho. E também tem a questão do CGI, né, porque eu acho que às vezes vai muito de encontro e a gente sabe que, né, os filmes da Marvel, eles usam muito CGI, que é realmente estranho e às vezes cai ali no vale, né, da estranheza, porque a gente não vê, sei lá, um cabelo se mexer, a gente não vê uma pessoa, um vento bater na pessoa. E eu acho que no Eternos a gente tem isso, a gente tem momentos que a gente percebe que eles estão realmente num cenário, né, natural, assim, que tem uma luz natural, e isso também meio que bate de frente com as partes que tem um CGI e tudo mais. Nossa, é verdade, faz todo sentido mesmo, né? Tipo, é como se você tivesse, de uma cena pra outra, você tem um contraponto entre algo mais fake e algo super realista, né? Então você fica nessa... vendo, né, esse contraponto. É diferente de, às vezes, de se o filme fosse todo mais CGI, né? Ele ia ficar mais... com certeza ia ficar pior, mas, tipo, às vezes a pessoa não sente tanto, né? Tipo, sim, essa diferença, essa coisa. E é muito louco porque essa parte toda, né, você falou dos deviantes e, enfim, essa parte toda dessas ideias, ela tem muito do quadrinho original, que se você, eu não li, né, tal, mas eu tava vendo algumas imagens, que era
bem mais simples. Eu fico pensando, tipo, como que a galera quando criou, né, na época, com certeza jamais imaginou que ia virar um filmão desses. Então é um negócio super, não sei explicar, mas simples, né? Tipo, o cara tá lá desenhando, fala, não, esses caras aqui foram criados por esses seres mitológicos, blá, blá, blá. E aí, né, décadas depois a gente tá aqui falando de um filme e discutindo o quão incrível e o quão verossímil aquilo é, e tudo isso tem que fazer sentido dentro de um universo muito maior, que com certeza eles não pensaram quando criaram, né? E era tudo meio genérico, né? Tanto que, assim, os Eternos não eram tão diversos, né? Os personagens eram, na maioria, sei lá, brancos e umas loirinhas lá, e aí no filme você tem essa diversidade. Então é muito louco como que é isso que você tá falando, né? Dos deviantes, tipo, é algo que era até esperado do quadrinho na década de 60, 70, né? Tipo, uns monstrinhos lá e tá tudo bem, né? Ninguém se preocupa tanto com isso. E aí hoje a gente, como tá vendo isso sempre, a gente sente mais e sente a falta de algo novo, né? De algo que traga um sentimento de novidade, um monstro com um design mais criativo e tal, né? Mas eu acho que, pensando até nos poderes de todo mundo, eu acho que no fim das contas a Cersei tem um poder super interessante, né? Assim, eu gostaria até de ter visto outros poderes tão interessantes quanto, né? Porque querendo ou não, a solução que eles encontram, eu gostei bastante, né? Dela, tipo, perceber que consegue transformar até coisas vivas, e aí ela consegue fazer isso com o Celestial, né, que ia surgir, né? Isso eu achei bacana, assim, porque é isso, eu falei da arminha do Kingo, mas é isso, tipo, pensa, o cara solta um tirinho com a mão, aí tem tudo bem que a Makari, beleza, corre, a luta dela é legal, ela lutando, mas é só isso, tipo, ela tem super velocidade, e aí você tem, tipo, a Athena, que tem toda uma criatividade no como ela usa as armas, o Druig, que eu acho que é bem interessante também, o poder dele, e a Cersei, que tem esse poder que é bacana, né? Assim, você precisa usar mais a criatividade pra encontrar soluções pras lutas, né? Da Cersei com alguém, e você não precisa de criatividade nenhuma pra uma luta do Kingo, ou até do Gilgamesh, apesar do personagem dele ser bacana, porque é só coisas super comuns, força, né? Sim. Tipo, super força e tal, né? E eu acho muito louco como que, sei lá, isso também ajuda a gente a ter, não digo mais afeição, porque a gente tem esse problema aqui que a gente já falou, né, do filme não dá muito tempo, né, pra gente se afeiçoar a todos, mas ajudaria a gente a entender melhor, né, os personagens, ou pelo menos eles seriam um pouquinho mais criativos, né, não sei. Sim, eu acho que eu senti muita falta em questão da Cersei, que eu pensei que ela teria, tipo, nesse tempo todo que eles existem, que ela teria explorado um pouco mais os poderes dela, de entender realmente o que eles fazem, né, mas a gente percebe que ela realmente entendeu o que o poder dela faz ali naquela hora que ela mata o Deviante, e daí depois ela vai contra o Celestial. Mas em questão, assim, de poderes, realmente o que eu achei mais interessante foi o do Druig, porque é Druig, né? Porque ele, nossa, é uma coisa, assim, que realmente o que ele fala sobre a questão de poder trazer a paz pra humanidade é algo muito forte, e algo que também não foi possível. E ele percebendo que ele teria aquele poder, teria essa possibilidade, algo que realmente muito revolta ele, e dá pra até entender um pouco do personagem, como alguma coisa que não acontece nos outros, como a gente falou da questão do Kim, né, que é bem indispensável, tanto poder quanto também seu personagem, né? Mas realmente eu gosto, sabe? Eu não vou falar mal porque eu também gosto. Só não é tudo isso, assim. E uma coisa que eu tenho que comentar, talvez, assim, sobre a questão de poderes, é que, tirando, assim, o fato de ser Angelina Jolie, a Athena, pra mim, também é uma personagem que não conseguia, assim, gostar muito ou me apegar muito, porque eu acho que ela tá muito apática em relação ao filme, e isso também por conta da questão da doença que ela tem, mas é como se o poder dela pudesse ter tanto até em outros personagens como o Ikaris, que também consegue lutar. Ele faz raios, né, pelos olhos, mas ele também sabe lutar, então ela também, pra mim, assim, não sentiu muito um peso da personagem, sabe? Eu acho que foi tentado construir o peso com a doença, mas parece que foi deixado de lado pra ser explorado em outro momento, em outro filme da Marvel, sei lá. Hi. Hello. Hey, who's your gardener? This planet and these people have changed all of us. When you love something, you protect it. For eternity. Marvel Studios Eternals. Acho que uma coisa, só pra gente, até pra encaminhar, né, pro final e tal, uma coisa que eu acho que é legal de pensar, Henrique, queria que você ajudasse a gente sei lá, a chegar a alguma conclusão ou não, né, com esse final, né, então a gente tem lá, enfim, nessa coisa da Marvel de querer que a gente veja o próximo filme, de querer, né, fazer todo um prelúdio pra grandes franquias, pra continuar, pra mais, enfim, mais filmes, séries e o que vier
por aí. A gente tem, então, 2 cenas pós-créditos, né? Do Kit Harington, né? Do Cavaleiro Negro, que mostra ele pegando a espada, que seria do tio dele, etc. Essa é a segunda. Então é basicamente um prelúdio que ele vai ter poderes, vai ser um super-herói e vai ser esse personagem que quem lê os quadrinhos já sabe qual é. E a primeira, né, cena pós-créditos é aquela que tem o Harry Styles, que aparece um outro personagem também junto com ele, e daí eu tava vendo depois que ele é irmão do Thanos, e aí ele fala que vai ajudar eles, os Eternos que sobraram, a procurar os outros Eternos, né? E eu entendi que são tanto os outros, tipo, que estavam com eles, os amigos deles, quanto outros Eternos que estejam pelo universo, né? E ele é irmão do Thanos. Tem alguma explicação melhor? Tô certo? Cara, a primeira coisa é que eu não tinha a menor ideia de quem era Harry Styles. Tá. Sério, tipo, porque todos... Galera, Harry Styles, deu. Quem é esse cara? E depois eu vi que ele era do One Direction. Não, mas ele é muito bom. Eu curto muito as músicas dele. Não, do One Direction não ligo muito, não é muito minha coisa, mas a carreira solo dele é muito boa. Ele tem músicas muito boas. Tanto que deixa eu fazer um parênteses, porque eu tava no cinema, e daí quando apareceu ele, várias meninas que estavam atrás de mim, acho que era um grupinho de meninas, começaram a falar: Meu Deus, Harry Styles. E, tipo, é muito engraçado, assim. Meu problema é que meu gosto musical parou nos anos 90. Não, eu gosto muito do Harry Styles, até ia zoar. Eu falo, gente, se tem o Harry Styles é bom, eu quero ver continuações, porque Harry Styles, o cara é, tipo, sério, ele é muito bom mesmo, como som e tal, e tudo mais. E ele fez Dunkirk também, né? Então, isso que eu ia falar, e ele tava no Dunkirk. Não lembrava dele lá. Junto com o Barry Keoghan, né, que é o que faz o Druig. Então eles contracenaram juntos antes já. Depois que eu fui lembrando. Bom, pra falar sobre isso daí, vale a pena só dar uma resumidinha nos quadrinhos, que eu não lembro de ter nada ali do específico deles, mas os Eternos, eles foram criados na década de 70, em 76, pelo Jack Kirby. O Jack Kirby foi um dos maiores quadrinistas do mundo, ele que criou a grande maioria dos personagens da Marvel Comics, né, como o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, etc. E aconteceu o seguinte, teve um período em que o Jack Kirby saiu da Marvel e foi para a principal concorrente, que era a DC. E lá na DC, ele tinha muita liberdade, porque ele era tipo o medalhão da Marvel, que foi pro outro e falou assim, você pode fazer o que você quiser aqui. E ele criou na DC Comics os personagens conhecidos como Novos Deuses. Entre eles o Darkseid, que aparece lá no Liga da Justiça, né? E depois a Marvel recontratou ele. E ele criou um grupo equivalente aos Novos Deuses da DC na Marvel, que são os Eternos. Tanto é que, olha que coincidência bizarra, mas a Ava DuVernay estava contratada e trabalhando para fazer uma adaptação do filme dos Novos Deuses. E essa adaptação foi cancelada a semana passada. E ela diz que é por culpa, porque o Darkseid já tinha aparecido no filme lá do Liga da Justiça, que na versão do Zack Snyder ele foi mais explorado, que tinham planos e tal. Eu acho muito esquisito, que eu acho que deve ter tido alguma coisa a ver com o filme dos Eternos, e daí a DC deve ter ficado, a Warner ficado com medo de ficar meio que cópia, porque eram 2 filmes de personagens criados pelo mesmo quadrinista, com a mesma ideia, por 2 diretoras, Chloe Zhao e Ava DuVernay. Eu tava muito curioso para saber o que ela ia fazer, mas foi cancelado. Bom, uma curiosidade bizarra, assim. Sobre os quadrinhos, os Eternos, eles, assim como no filme, eles são seres, digamos assim, não orgânicos, ou pelo menos não nascidos de um ventre materno e etc. E eles têm várias gerações. E o Eros e o Thanos, eles foram criados por outro Eterno, por outros Eternos. Então, os Celestiais criaram os Eternos e alguns Eternos criaram outros seres vivos, que seria o Eros e o Thanos. O Thanos, na verdade, ele é um meio deviante. Ele tem sangue deviante, porque ele é da lua Titã de Júpiter e não do planeta fictício Titã, como a gente vê nos filmes. Então, realmente, por esse motivo, o Eros e o Thanos, eles são irmãos, ou pelo menos meio irmãos, mas o que o MCU, como ele vai tratar disso, eu não sei. Porque a hora que o personagem do Harry Styles fala, ele não usa a palavra irmãos, mas eles falam meus companheiros eternos. Pode ser tanto que meus companheiros eternos, estou aqui em pé de igualdade porque eu sou um eterno também, como meus companheiros eternos porque eu sou
algum ser e gosto de vocês e trato vocês com coleguismo, mas não que ele também é um Eterno. Então ficou essa dúvida aberta. E com certeza eles provavelmente vão pôr alguma coisa de que dele ser meio irmão do Thanos ou algo assim, porque dá-se a entender pelos filmes que o Thanos é de uma raça dos Titãs. Então por que o Eros tem uma aparência de ser humano e ele não é roxo? Porque Thanos, o Harry Styles é lindo e não pode pintar ele de roxo. Exatamente. Então é isso, é uma incógnita, né? E no fim do filme aparece, né? Os Eternos voltarão, como aparecia nos Vingadores ou em grandes filmes da Marvel. Mas uma pergunta que eu fiquei, assim, pensando também, porque se existem outros Eternos, assim, eles não são, então, cópias um dos outros, né? Porque tem aquele momento em que a Cersei, ela vê ali, né, que eles são robôs, e aí parece ser uma fila de cópias dela mesma, então, provavelmente existem outras cópias que não são aquelas que a gente viu ali na Terra. Então eu fiquei com essa dúvida, se seriam idênticos a ela, ou se seriam, tipo, fisicamente diferentes, daí eles podem pôr uma porrada de outros atores. Eu fiquei com essas duas impressões, eu não consegui definir. Se vai ter, tipo, ela pode interpretar Eterna, tipo, variantes, né, como a gente viu na série do Loki. Ou se não, se seria, tipo, outros. Porque nos quadrinhos tem várias gerações de Eternos, tem uma porrada, tem dezenas de personagens diferentes. Eles com certeza vão se aproveitar disso justamente pra isso, pra desdobrar, pra de repente explorar os mesmos atores em outros personagens, talvez, se for esse caso. Mas acho que a ideia, com certeza a ideia da Marvel é tipo desdobrar cada vez mais esse universo pra ter cada vez mais possibilidades de tudo, né? Séries e filmes e tudo mais, né? E é isso, tipo, os figurões, desde a Angelina Jolie incluindo aí o Harry Styles, atraem público, né? E talvez um público novo, né? Enfim. E eu acho que o Harry Styles, o que ele fez já como ator, eu acho que ele tem um carisma, pelo menos, né? Então ele consegue... Acho que ele possivelmente vai sustentar bem o personagem dele, né? E esses personagens cósmicos, essas aventuras espaciais, eles dão pra se interligar muito com outros personagens. Por exemplo, agora nada impede dos Guardiões da Galáxia que estão lá pelo espaço encontrar os Eternos, entendeu? Ou a Capitã Marvel, ou o Thor mesmo, que vai ter mais viagens espaciais. Então isso daí ficou uma porta aberta. Sim. Eu jurava que era na primeira batida de olho, assim, naquele personagem que tá com o Eros, né? Que ele é CGI, né? A primeira coisa, assim, muito rápido, eu achei que podia ser, tipo, inclusive o Thor, sabe? Assim, só numa sombra. Depois eu já vi que não era. Mas eu falei, nossa, será que é ele? Ou, sabe, assim, alguém já conhecido. E daí você vê que é um personagem novo, né? Mas na hora eu falei, nossa, será que eles... Porque é bem cara de fim de cena pós-créditos, né? Que vai ter tipo... Nossa, aliás, esse personagem CGI, vocês não acharam extremamente mal feito? Sim. Eu achei tão bizarro, caiu naquele vale da estranheza, mas, tipo, caralho, que bosta, tipo, assim, por que não puseram atores, sei lá? Não, eles fazem umas coisas tão legais, tipo, o Rocket, né, o Rocket Raccoon, mas aquele, puta, porque quando eles fazem o CGI com o rosto humano, putz, cara... Acho que a ideia é ser tipo um duende, fauno, assim. Né? Fauno, sei lá. Isso, é tipo um fauno, eu acho. Mas eu acho também que... Tô imaginando aqui que, tendo continuações com ele, vão caprichar mais. É só porque... É cena pós-crédito. Cena pós-crédito. Não precisa caprichar tanto, tem tanto dinheiro assim e tal. Mas, enfim, Bom, e a segunda cena pós-crédito que você falou, o Daniel Whitman, ele encontra provavelmente ele vai na casa da família dele, que dá essa impressão de que é uma mansão e tal, e ele pega essa espada que dá pra ele os poderes pra ele se transformar no Cavaleiro Negro. Eu acho que dá velocidade, força. Deve ser algo bem genérico. A única coisa é que a espada, ela, entre aspas, ela tem vontade própria e vontade de sangue. Então, digamos que ele fica mais violento. Quanto mais ele luta, quanto mais ele mata, mais ele quer matar. E a hora que ele vai tocar na espada e você vê que tem um efeito que parece a espada tá chamando por ele, né? Ouve-se uma voz falando, você tem certeza que você quer fazer isso e tal? E eu achava que era o Benedict Cumberbatch, eu achava que era o Doutor Estranho. Mas depois os produtores lá falam que não era o Benedict Cumberbatch. A voz é do Mahershala Ali, que vai ser o Blade. Sim. Eu fiquei chocada quando eu vi. Eu também, e eu achei super legal, porque no Loki eles já falam de vampiros, mas bem rapidamente. E quando aparece o
Kingo com o Karun, ele até fala, o Karun achou que eu era um vampiro, ele veio atrás de mim com uma estaca, que não sei o que. Então, quer dizer, nesse mundo da Marvel, existem vampiros, é que a gente ainda não deparou com eles, mas existem vampiros. E como o Blade vai sair em 2023... provavelmente eles vão pegar o Kit Harington e vai socar na série do Blade, ou vai pôr na série do Cavaleiro da Lua com o Oscar Isaac. Tá com muita cara, ele vai ser tipo um elo entre filmes e séries, sabe? Que é um ator que faz muito bem séries e vai bem em filmes também. E tá muito carismático também no filme, eu achei que ele se puxou ali. Sim, eu achei ele bem legal. É porque também eu gostava bastante, a gente tem aquela ligação emocional com o Game of Thrones, querendo ou não, é a série dele, né? Ele é o principal da série, né? Ou pelo menos um dos. Então eu acho que isso também conta muito a favor. E é isso, né? A Marvel criando todas as possibilidades pra ganhar cada vez mais dinheiro, mas ao mesmo tempo gerando essa preguiça, né? Que a gente falou, né? Tipo, tá todo mundo meio tipo, tá bom, mais um filme e tal. E eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu pelo menos tô nessa. Tipo assim, eu vou ver algumas coisas, mas não vou ficar desesperado, porque tem a série do Loki eu ainda não vi, sabe? Tem um monte de coisa que eu não vi e não tô tão animado, assim. Umas coisas ou outras eu acho que vou acompanhar, mas não vou ficar enlouquecido, né? E acho que tá todo mundo um pouco assim, né? Não, total. Eu, apesar de ter falado, né, que é cansativo, eu acompanho, assim, tudo que sai cinematograficamente, né? Mas é porque curiosidade e tudo mais, gosto muito do universo. Porém, sinto um pouco de cansaço, assim, e também porque não é muito a minha praia. Quando eles tentam trazer um negócio muito megalomaníaco e de colocar muitos universos e multiversos, que é algo que realmente eu acho que às vezes fica tão demais que tu perde a essência daquele filme, dos personagens e tudo mais, não é o que eu curto mais. Eu gosto muito mais das histórias da Marvel, em que elas são mais pé no chão, que é algo mais Homem-Aranha realmente, assim, que é no teu bairro, sabe? Então, é o que me atrai mais na Marvel, mas se tiver que acompanhar, a gente acompanha, mas acompanha criticando sempre, né? Porque isso que faz parte, né? A gente gosta, mas a gente tem que também saber entender quando é ruim, quando é bom e quando também é meio termo. Perfeito, que venha mais, quem sabe, mais liberdade pra Chloe Zhao, né? Fazer coisas ao lado bom dela, né? Chegando no plano detalhe aqui da semana, com uma ou duas dicas, a gente tá tentando reduzir aqui, né, pra não ficar aquele monte de plano detalhe, senão as pessoas não sabem por onde começar, mas é aqueles momentos das dicas, né, de qualquer coisa que vocês queiram indicar e tudo mais. Vou começar com o Henrique. Que dica que você tem pra dar pra gente dessa semana, Henrique, pro plano detalhe aqui no Cinemação? Cara, eu tenho duas dicas que não tem nada a ver com super-heróis, mas tem a ver com música. E a primeira delas é um anime do final dos anos 90, que eu sou muito fã, eu sempre gostei, que é Cowboy Bebop. Eu não sei se vocês já assistiram, vocês dois. Sim, adoro, amo. Dani, você não assistiu ainda, né? Não vi não, quero ver, mas eu não vi. O Cowboy Bebop saiu entre 98 e 99 e ele foi produzido e dirigido pelo Shinichiro Watanabe. O que é? Ele é uma space opera, mas ele é chamado de space western. É como se fosse um filme de bang bang ou de cowboys se passando no espaço. Todo o visual dele é muito temático do espaço e a trilha sonora é fantástica, é muito baseado em jazz, em blues. Cada episódio, assim, a trilha sonora, ela é um personagem praticamente atuante dentro dos episódios. A série, o anime, né, ele teve 26 episódios e hoje ele tá disponível na Netflix, porque a Netflix está preparando uma série live action que vai estrear agora em novembro. E o personagem principal vai ser interpretado pelo John Cho, que é um ator que eu gosto muito, que foi o ator principal daquele filme Buscando, que tem até um episódio aqui especial do Cinemação sobre o filme. E ele conta, basicamente, ele acompanha a nave Bebop e os 3 tripulantes, na verdade os 2 primeiros tripulantes, que é o Spike Spiegel e o Jet Black, são 2 caçadores de recompensa, e aos poucos vai aumentando o grupo. Entra a mulher, que é a Faye Valentine, entra o cachorro, que é o Wine, e entra o hacker, que é o Aed. E é fantástico, assim, todos os episódios eles têm nomes de músicas famosas
por exemplo, Sympathy for the Devil, né, dos Rolling Stones, Bohemian Rhapsody, Wild Horses, música do Rolling Stones também, deixa eu ver, Hard Luck Woman, do Kiss, e é muito divertido, os efeitos são muito bons, eu tô assistindo agora, em 2021, 20 anos depois, e tô adorando rever, então eu deixo essa dica aí. Assistam o anime pra se prepararem pra assistir a versão live action e poder comparar. E o meu segundo plano detalhe, também na área musical, é um podcast. É um podcast que eu sempre ouvia a indicação dele no GugaCast, né, que o Gustavo ele sempre indicava, que é o Discoteca Básica. O Discoteca Básica, ele é um podcast apresentado pelo Ricardo Alexandre, que é um jornalista especializado na área de música. E cada episódio desse podcast, ele pega e ele destrincha um disco clássico e ele traz um convidado para conversar sobre esse disco, só que é muito mais do que falar apenas de cada música do disco. Ele conta toda a parte social da época em que esse disco foi lançado, ele conta um pouco da história da banda, tudo que estava acontecendo no país do uma banda inglesa, por exemplo, Queen. O que estava acontecendo na realidade lá na década de 70, como que as músicas, quem que escreveu cada música, o que ele estava pensando, as influências. Depois, com o lançamento, como que era fisicamente o disco, né? Como ele fala de muitas coisas clássicas, então são discos de vinil, sendo em monos, sendo em estéreo, como que era a capa, o que vinha. Quando esse disco foi lançado nos Estados Unidos, na América Latina, as diferenças que teve. É muito, muito, muito legal. Eu deixo, por exemplo, um dos que eu mais gostei foi um dos últimos que eu ouvi, que é ele falando sobre o disco do Queen, A Night at the Opera, que é onde tem o Bohemian Rhapsody, né, que é o disco de 75. Nesse exemplo aí, ele entrevistou o Lucas Silveira da Fresno. Só que não é que nem a gente faz aqui no Cinemação. Esses convidados, ele provavelmente faz as perguntas, manda as perguntas e o convidado passa as respostas, tipo WhatsApp, e ele insere no contexto do podcast. Então, é assim, é pra você ouvir o podcast, ele dura mais ou menos 1 hora, vai terminar de ouvir, você vai querer ouvir o disco inteiro e sabendo muito mais do que você tá ouvindo. É fantástico esse podcast, Discoteca Básica. Sensacional, muito bom. Júlia, quais são seus planos detalhes do episódio aqui? Bom, eu vou indicar então a série que eu estou vendo no momento e que eu amo de paixão, que eu considero uma das melhores séries aí já realizada nos últimos tempos, que é Succession, da HBO. Tem na HBO Max as 3 temporadas, né? Agora a 3ª temporada tá saindo todo domingo, então pra quem quiser fazer essa maratona, passa o episódio, tem domingo aí. E o que é sobre Succession, né? Succession acompanha a história da família Roy, né? Que é uma família composta por um pai, o Logan, e os seus 4 filhos, que controlam um dos maiores impérios da comunicação e do entretenimento do mundo, né? Então são pessoas ricas sendo snobs e sendo mesquinhas e lutando por dinheiro, né? A melhor coisa que a gente pode ver hoje em dia. Mas falando sério mesmo, eu gosto muito dessa série porque ela é um show à parte de roteiro, de direção, e ela, apesar de ter esse núcleo e de ter essa questão da família rica e de ser algo assim, pessoas ricas brigando por dinheiro, ela realmente tem uma veia muito cômica de tirar sarro das situações dos personagens. Então, ganhou, né, o Emmy em 2020, ano passado, foi 2020, ganhou o Emmy. Provavelmente ano que vem vai ganhar de novo pela 3ª temporada. E é isso, assistam Succession na HBO Max, porque é maravilhoso. Sensacional. Eu tô louco pra ver Succession. Enfim, não consegui começar ainda, mas tá na minha lista e cada pessoa que indica eu já fico aqui assim, meu Deus, preciso começar. Mas vamos lá, com calma eu chego lá. Eu vou indicar 2 filmes, eu vou dar 2 dicas bem cults aqui e rápidas. 2 filmes que eu vi na Mostra de São Paulo, né? Aquela coisa toda. Eu não assisti tantos filmes esse ano, não consegui ver tanta coisa, mas eu vi 2 que eu gostei muito nos últimos dias aí que teve de mostra que eu consegui ver. E são 2 filmes que, assim, passaram na mostra e infelizmente não sei se vão chegar logo ao circuito comercial e tal, mas eu sugiro aí que vocês anotem, né, fiquem aí de olho, porque vale muito a pena de ver. Um se chama Murina, é um filme, tem esse título, né, original, Murina, tenho quase certeza que ele viria
viria com um nome mais comercial quando for estrear, chegar num streaming e tal. É um filme croata que conta a história de uma menina, de uma jovem, né, tem lá seus 17 anos, que mora com o pai, eles são meio pescadores na costa da Croácia, o pai e a mãe e tal, e chega um cara que é tipo um ex-chefe do pai dela, que meio que todo mundo paga pau pro cara e tem uma coisa meio, uma tensão entre o pai dela e esse ex-chefe e ao mesmo tempo uma tensão entre ela e ele, né, quase que sexual, mas não é bem por aí, tem uma outra pegada, e é um filme que é toda uma metáfora pro crescimento, né, que fala muito sobre o relacionamento tóxico, vamos dizer assim, entre pai e filha, sabe, entre como as coisas podem ser tensas entre eles e tudo mais. É um filme que, né, enfim, muito, muito interessante, muito, enfim, é um drama. Ele é rápido, um desses filmes, né, que tem tipo 1h20, 1h30 no máximo, e ele é dirigido pela Antoneta Kuzianovic, só pra, né, citar aqui o nome da diretora, mas enfim, é um filme bem interessante que eu gostei muito, foi uma surpresa que eu tive na mostra, reiterando aqui, né, não foi uma mostra que eu acompanhei tanto assim, tantos filmes, infelizmente, mas esse eu vi e gostei. E o outro que eu vi, que é um tipo de filme que eu sei que eu gosto, que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que é o famoso filme Coming of Age, né, é um filme francês chamado La Traviata, Meus Irmãos e Eu. Em francês fica só Meus Irmãos e Eu, né? Meu frère et moi. E que é a história de um menino. O diretor é o Johan Manca e os personagens são, né? Tipo, são franceses com origens do Oriente Médio, assim. O personagem principal, né? Que é um menino de 14 anos, ele é criado pelos irmãos. A mãe dele é acamada. Então a mãe dele tá sempre, né? Deitada na cama, em casa mesmo. Ele tá sempre exibindo músicas de ópera pra mãe, porque a mãe gostava muito de ópera. E ele se vê gostando muito de ópera e acaba vendo a oportunidade de cantar numa aulinha que tem na comunidade dele, no lugar que ele mora. Tem uma professora que dá essa aula. E o filme é isso, é a relação meio conflituosa entre ele e os irmãos. Ele querendo cantar, ninguém tá muito preocupado que ele canta, porque, tipo, né, eles têm uma vida difícil, uma vida dura, estão tentando manter a família e pagar as contas e tal. E ele é sonhador e tal, e aí você vai acompanhando, mas é muito bonito como que o filme mostra, tipo, o irmão mais velho, por exemplo, que é um cara super duro, super meio brutamontes, vamos dizer assim, mas ele é, ao mesmo tempo, você vê que ele tem um carinho pelo irmão mais novo, e do jeito dele, ele tenta resolver os problemas, assim. É um filme muito bonito, assim, super, super tocante. É um filme leve, né, apesar de eu estar falando, parece ser pesado, mas não é um filme leve, e é o típico filme coming of age, bonito e tal, e gostoso pra ver num domingo à tarde. E repetindo, infelizmente não sei quando que ele chega aqui no circuito comercial, mas fiquem de olho, em breve ele deve chegar. Acho que pelo menos esse, que é por ser francês, deve chegar mais rápido, né? Deve chegar pelo menos em streaming, e vale a pena de assistir. Enfim, 2 dicas aí de filmes pra todo mundo. Chegando então ao final do Cinemação aqui número 439, a gente falou do Eternos, novo filme da Marvel, todo mundo comentando, todo mundo querendo ver, curioso pra ver como é que foi, e a gente aqui conseguiu destrinchar bastante coisa, né, acho que conseguiu trazer muito do que o filme apresenta, muito do que o filme mostra, acho que ninguém amou completamente e ninguém odiou, então não sei se isso é bom ou ruim, mas o fato é que não é um filme esquecível, né, pelo contrário, acho que é um filme que tem sua característica marcante. Queria agradecer vocês pela presença. Júlia, brigadão por ter participado, por ter conversado com a gente sobre o filme. Eu espero que você tenha gostado de gravar aqui, que nem eu gostei. Queria que você desse o seu tchau e fala para as pessoas onde que elas podem te seguir, te acompanhar, para ver você falar de outros filmes ou de Succession. Ótimo. Eu agradeço pelo convite. Muito, muito, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, porque eu realmente amo falar do cinema. E vocês podem me encontrar lá no Fidedigno, falando sobre cinema, falando sobre séries, às vezes também falando sobre livros e jogos, né, porque também gosto aí de um PlayStation, né, de um Play 4, mas o Fidedigno é fidedigno.com.br, e também vou deixar meu arroba aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @JujuBSBart, BARTH, porque lá também às vezes eu falo assim um pouco sobre as minhas percepções sobre os filmes e coisas aí do universo do cinema. Sensacional, brigadão, Júlia. Henrique, valeu pela participação, obrigado por ter contribuído e, enfim, chame as pessoas para ouvirem o Geração M. Cara, obrigado. Primeiramente, eu vou te falar parabéns, que você foi um ótimo host. Não estou dizendo que o Rafael já pode ser oficialmente substituído para sempre. Não é isso. Ele vai ficar muito puto a hora que ele ouvir, né? Isso que é legal. Mas, realmente, você foi muito bem. E, cara,
Pra quem quiser ouvir um pouco sobre nerdices e coisinhas nostálgicas, eu tô a cada 15 dias lá no Geração M, podcast aqui do Cinemação, filhotinho do Cinemação. O último episódio que a gente falou foi bem bacana, que a gente falou aí sobre parques da Disney, umas viagens que eu e os convidados fizemos nos Estados Unidos, com uma conversinha gostosa. E dando um spoiler do próximo capítulo, vai ser sobre... Pegando muito do que eu falei do plano detalhe do Discoteca Básica, a gente vai fazer o nosso Discoteca Básica de rock. Alguns álbuns aí essenciais. Então eu convido vocês a procurar a gente aqui mesmo no site do Cinemação, o Geração M, ou então o seu agregador favorito. Perfeito, então. Brigadão, valeu todo mundo. Gente, semana que vem estaremos de volta para falar de temas ou mais abertos, talvez de um outro filme, enfim, a gente ainda tá definindo, mas acho que vocês vão gostar. E é isso, o podcast Cinemação 439 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.